Bom dia, rapaziada. Não é novidade pra ninguém que eu não gosto muito de fazer facas. Eu prefiro a área de forjamento, a área de usinagem e acabamento. Não é exatamente o que eu curto fazer. Mas quando um amigo e cliente antigo me fazem um pedido desse, ainda me dando a liberdade de fazer a faca com a minha cara, não tem como eu recusar, né? Então, sem mais enrolação, pessoal, hoje eu vou forjar uma Hunter em aço 5160. Como sempre, Brute Forge. E como sempre, pessoal, o primeiro passo do forjamento é forjar uma ponta na minha barra. Essa ponta vai sim ser a ponta da minha faca, então o quão longo for esse afinamento da ponta vai ser o quão longo será o contrafio da minha faca. Isso vocês vão entender melhor mais pra frente como funciona. Depois disso eu corrigi um pouquinho a largura da barra, eu afinei ela um pouco e parti diretamente pro forjamento dos bisés. Eu corrigi logo a largura da barra, pessoal, porque o forjamento de bisés vai me dar ainda mais largura. Então, se eu não tivesse feito isso, a faca ia terminar parecendo uma espátula de tão larga. Mas enfim, pessoal, depois de forjar muito bem forjado esses bisés, eu não corrigi exatamente o formato da faca, mas eu vou voltar para esse forjamento depois, porque eu quero que essa faca esteja o mais próxima possível do formato final. Se lembrem sempre, senhores, usinar perfil de faca é mais fácil do que usinar laterais, usinar flats. E com o formato da lâmina e os bisés já forjados, eu vou cortar esse excesso de material, vou segurar a lâmina pela ponta e é hora de forjar a sua espiga. E é sempre bom nessa parte do processo se lembrar de deixar um pouquinho mais de material do que você acha que vai precisar. É sempre mais fácil retirar material do que soldar uma extensão de espiga, por exemplo. Isso é muito mais chato e aço hoje em dia é uma coisa relativamente barata. Então se lembre sempre de deixar um pouco mais de material, é mais fácil tirar do que colocar. Agora com a espiga já forjada eu vou corrigir o formato da minha faca, bem de leve. Eu não quero de jeito nenhum distorcer ou entortar esses bisés que eu forjei também forjados. Eu vou cunhar a faca com o meu logo e depois de olhar ela de perfil eu vi que ela estava de fato muito bem forjada e muito próximo do formato final. Então eu já me senti confortável o suficiente para temperar ela logo após o forjamento. Mas não antes, claro, de fazer alguns ciclos de normalização para evitar empenamentos e para evitar trincas também nessa têmpera em óleo diesel. Nesse caso, pessoal, a faca já estava muito fininha, então eu não queria de jeito nenhum que ela empenasse. Se ela empenasse, eu conseguiria desempenar usando um martelinho de desempenho. Eu falei desempenar várias vezes agora, né? O problema é que talvez o martelinho de desempenho deixasse marcas muito profundas, marcas essas que eu não conseguiria retirar, já que essa faca é um Brute Forge. Para aumentar as minhas chances de ter uma faca retinha, assim que a faca saiu do óleo, eu prendi ela nos mordentes da minha morsa, que são bem retinhos. Isso me deu um resultado excelente, no fim das contas eu recomendo. E depois de rever minha faca rapidinho no meu forno elétrico a 200 graus por uma horinha, vamos para a usinagem. E vocês vão ver aí, pessoal, que mesmo essa lixa Bora 7 grãos 50 não está retirando tanto material assim. Isso é porque a faca já está temperada. A diferença que você sente na mão mesmo, na ponta dos dedos, quando você está usinando uma faca temperada e uma faca só recozida, por exemplo, é realmente brutal. A diferença é gigantesca. Inclusive, usinar aço temperado sempre vai apresentar um desafio a mais, pessoal, que é o problema do aquecimento. Eu não posso usinar essa faca com luvas porque eu não tenho esse sentido tátil de saber quando o aço está ficando quente demais. E se o aço esquentar demais, ele pode acabar revenindo além da conta e ficar muito macio e impróprio para ser uma lâmina. E aí eu tenho que repetir todo o tratamento térmico, que seria uma perda de tempo imensa. Mas enfim, pessoal, deu tudo certo, o aço não esquentou demais. E depois da usinagem só do perfil da lâmina, foi assim que ela ficou, pessoal. Percebo que não tem usinagem nenhuma, nem de flat e nem de bisel. O que demonstra o quão bem forjada essa faca ficou, por mais que não tenha ficado exatamente perfeita, né? Não ficou perfeita, mas ficou bem próximo disso. E com o formato da minha lâmina já pronto, eu vou escovar ela muito bem escovada, com escova de aço no meu esmeril, para tentar retirar essa camada mais grossa de carepa. A carepa, que é a oxidação da forja, é extremamente agressiva às lixas da lixadeira e vai acabar com sua lixa muito rápido. E é por isso também que mesmo depois de escovar, eu ainda vou começar a usinagem dos bisés da minha lâmina com uma lixa velha. Eu não vou direto para a lixa nova. A lixa velha vai retirar menos material, vai esquentar o meu aço, mas eu preciso usar ela antes de passar para uma lixa nova, porque senão eu vou simplesmente estragar minha lixa nova muito rápido. E lixa nova não é nada barato, principalmente considerando o frete. Mas que bom que eu tenho tão pouco material para retirar. Enfim, pessoal, depois de usinar a faca com a lixa grão 50, eu vou passar para a lixa grão 120 e depois disso vou direto para as lixas de grão aglomerado, que são sim lixas de acabamento. Essa marronzinha que vocês viram agora era a grossa, eu tenho uma rosa que é a média e essa verdinha de agora é a fina. Sinceramente, para facas de produção ou machados mesmo, ferramentas que tem um fio um pouco mais curto, essa lixa já dá um acabamento bom o suficiente, tá, pessoal? Terminando a usinagem nessa lixa e passando em uma parte de polimento mais grossinha na roda de pano, por exemplo, você com certeza já teria um fio muito bonito e também muito afiado.
Eu sei disso porque é exatamente o que eu faço com meus machados. Mas enfim, senhores, com isso a lâmina já está praticamente finalizada. Só falta um pouquinho de lixamento manual e é um pouquinho mesmo porque essas lixas de grão aglomerado já aceleram muito esse processo. Mas porque eu não estava muito afim de fazer esse lixamento manual agora, eu vou partir para a manufatura da guarda, que é algo que eu nunca fiz. Essa guarda de Hunter um pouquinho mais alta eu realmente nunca tinha feito e foi uma experiência bem interessante. Então para começar eu vou pegar esse pedacinho de aço 10-20 aí de meia polegada. Eu não lembro exatamente as dimensões desse pedacinho que eu usei, eu só lembro que ele tinha meia polegada de altura, ou no caso de espessura. E a primeira coisa que eu fiz foi marcar o centro dele, pessoal, usando o meu paquímetro. Depois eu vou medir a espiga da minha lâmina, tanto a espessura quanto a largura dela. E com essas informações eu vou poder decidir qual broca eu vou usar e quantos furos eu vou fazer. É sempre bom fazer mais ou menos esse cálculo na cabeça, porque você vai diminuir bastante a quantidade de material que você vai ter que retirar na lima. E é claro que eu vou ter que retirar um bocadinho de material na lima, né? A espiga da minha lâmina é retangular e os furos que eu vou fazer são redondos, né? Porque é uma broca. Eu acabei optando por usar uma broca meio milímetro mais fina do que a espessura da minha espiga. Mas sinceramente, pessoal, acho que essa é a única dica que eu posso dar desse processo, porque eu sinceramente não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava literalmente tentando desenrolar esse processo de manufatura da guarda enquanto eu estava fazendo ela. Graças a Deus, acabou dando muito certo, ela ficou bem bonitinha, mas eu não sou nenhuma autoridade para ensinar vocês a fazer guarda, então eu não vou mostrar esse processo. Eu tenho certeza que vocês terão vídeos melhores de bons professores, tanto no YouTube quanto em cursos pagos, né? Mas fica a lição aí, pessoal, sejam resilientes, mesmo que você não tenha o conhecimento técnico para fazer alguma coisa, dê a cara a tapa. A pior coisa que pode acontecer é você estragar um pouquinho de material e perder um tempo, mas com certeza o aprendizado que você vai tirar desse erro vai ser muito melhor do que se você simplesmente não tivesse tentado para começo de conversa. Esse processo de erro e acerto é o que faz de você um cuteleiro ou um trabalhador, em geral, mais competente. Se você estiver sempre fazendo a mesma coisa, seguindo as mesmas receitas de bolo, sem inovar e sem tentar coisas novas, você nunca vai sair daquela mesmice. Então fica a dica, pessoal. Mas claro, isso é só minha opinião. Mas enfim, chega de palavras inspiradoras, a guarda já está pronta, e não só pronta, está muito bem encaixada na lâmina. Isso quer dizer que é hora de começar a fazer o cabo dessa faca. E eu tinha algumas madeiras mais premiums, por assim dizer, por aqui. Eu tinha Kumaru e eu tinha IP, que são madeiras simples, são madeiras naturais, mas são madeiras bem legais e bem bonitas, mas nenhuma delas estava tão bonita quanto esse pedacinho que eu achei aí de nó de jatobá. Jatobá que geralmente não é uma madeira muito valorizada, mas estava extremamente bonita e por isso eu decidi usar. Eu acho que é mais importante a faca ser bonita e útil do que ter materiais premium, por assim dizer. Então eu fiz esse encaixe extremamente bem feito e muito cuidadoso para que quando eu colocasse a espiga da faca no cabo, ela não rotacionasse. Isso me permitiu fazer praticamente o formato final do cabo sem que eu precisasse colar ele. Eu conseguia simplesmente encaixar, fazer a usinagem. Quando eu ia usinar alguma parte do cabo que talvez arranhasse a minha lâmina, eu simplesmente tirava e usinava sem a faca estar encaixada. E quando eu ia usinar essas curvas, como por exemplo a curva de transição entre o cabo e a guarda, eu simplesmente segurava ele muito firme, forçando ele contra a guarda, para que não ficassem espaços. E aí com as minhas lixas flexíveis grão 400, por exemplo, eu consegui deixar essa transição já praticamente finalizada, o que foi bem legal. Inclusive, pessoal, recomendo demais essas lixas flexíveis amarelinhas aí, elas são, bicho, excelentes. E agora, pessoal, simplesmente não tem mais o que fazer nessa faca, então infelizmente chegou a parte que todo cuteleiro adora, lixamento manual. Pelo menos foi bem rapidinho, pessoal, já comecei o lixamento manual na 220, passei para 400, finalizei na 600, deixando um acetinado bem bonitinho. O que quer dizer que a lâmina já está praticamente pronta para se colar. Eu só vou fazer alguns cortezinhos laterais na espiga da minha lâmina para que a cola tenha onde agarrar. E aí vamos partir para a colagem final. O primeiro passo vai ser encaixar a guarda na espiga da minha lâmina, e esse encaixe ficou tão apertado, mas tão apertado que eu só consigo encaixar ela até o final, batendo esse encaixe com uma marreta e um pedaço de cano. Então eu vou prender a minha lâmina muito bem presa na minha morsa, usando uma luva para não riscar o acabamento que eu fiz, né? E depois vou dar umas porradas até a guarda estar exatamente onde eu quero que ela esteja. Com a guarda já encaixada, é só partir para a colagem final, e aí a faca vai estar praticamente pronta. E para fazer essa colagem, claro que eu vou usar cola epóxi bicomponente. A marca que eu uso é Orbipoxy, eles não me patrocinam nem nada, eu comprei essa cola, mas eu acho que ela é muito boa. As bisnagas dela vêm um pouco mais do que as outras e não são muito mais caras, então acaba pela quantidade mesmo valendo a pena. E ela cola bem colado, então eu recomendo. Algumas dicas que eu posso dar de colagem, pessoal, é lavem muito bem a espiga da sua faca ou passem algum tipo de desengordurante. Se lembrem sempre que todo tipo de gordura vai atrapalhar sim a fixação da cola. E em uma faca dessa que não tem pino, que não tem rebite, a colagem tem que ser realmente muito forte. Uma cola epóxi dessa é mais do que suficiente para segurar a lâmina de uma faca no seu cabo, mas essa fixação tem que ser o mais bem feita possível. Outra coisa, pessoal, sempre passem cola tanto na espiga da lâmina quanto no buraco de fixação, o buraco no cabo.
Se você só passar cola no cabo ou na espiga, aumenta-se a chance de terem bolsões de ar que vão atrapalhar um pouquinho a fixação entre essas duas partes. Seguindo essas dicas e usando um material de qualidade, uma cola boa, certamente a sua faca vai ter uma resistência excelente. E com essa colagem já pronta, pessoal, vamos para o acabamento manual de fato da lâmina. Eu lixei o cabo e a guarda com a lixa grão 600, manualmente mesmo, e agora eu vou cobrir a parte que transiciona da guarda para o cabo com um pouquinho de fita crepe para que eu possa polir essa guarda na minha roda de pano. Eu não quero que essa roda de pano entre em contato com a madeira porque vai acabar sujando e escurecendo a madeira, eu não quero isso. Eu só quero de fato que ela tenha contato com o aço. O acabamento no cabo em si, na madeira, eu vou fazer usando essa misturinha aí que eu fiz de cera de carnaúba com óleo mineral. A cera de carnaúba por si só já dá um acabamento bem legal, mas pelo menos a que eu tinha aqui era muito dura, parecia parafina de prancha de surf ou vela mesmo. Então era um saco de se aplicar, por isso eu misturei ela mais ou menos meio a meio com óleo mineral em um banho-maria e ela ficou nessa textura um pouquinho mais espalhável, como se fosse uma pomada. Ficou bem legal. Depois disso eu fiz a afiação da faca sem gravar. Se vocês quiserem ver como eu faço para afiar as minhas facas, comenta aí embaixo. Mas dá pra ver aí que o fio ficou bem legal. E essa pequena Hunter estava finalizada. Eu vou cortar rapidinho essa latinha aí só por pura diversão. Cortou que nem manteiga e quase não amassou a lata, o que é bem impressionante. E no fim das contas foi assim que a faca ficou, pessoal. Eu tô muito satisfeito com o resultado. Essa faca ficou muito bonita, principalmente considerando que é a minha primeira Hunter nesse modelo aí, com essa guarda um pouco mais alta. Eu fiquei muito satisfeito com essa madeira do capo, principalmente considerando que é jatobá. Jatobá é uma madeira que geralmente não se valoriza muito, né? Mas pegou um acabamento muito bonito e ficou excelente essa porção mais próxima ao nó. Eu ainda tenho que fazer a bainha dessa faca, comenta aí embaixo se você quer ver esse processo e por hoje é só.